E eu, pesquisando sobre o seu trabalho como diretor institucional da Pinacoteca, eu vejo sempre, de uma maneira ou de outra, você falando das estratégias de transformar o museu, né? Para trazer, para incluir, para oxigenar, e, enfim, eu sei que isso é uma bandeira sua à frente da direção institucional. E aí, então, eu queria começar te perguntando, pensando em fenômenos recentes, assim, nesse sentido dos museus buscarem se transformar e trazer mais as pessoas para o museu. Eu pensei em falar desse rehanging que o MoMA fez agora e que uns anos atrás foi feito pela Tate, e que é uma coisa muito disruptiva, assim, porque de repente os museus resolvem que, ao invés de contar cronologicamente a história, vamos fazer outras narrativas que talvez façam mais sentido, né? Então, queria saber sua opinião sobre esse momento que a gente está vivendo de uma tentativa global de reinventar o museu, e também como é que isso afeta ou influencia, né, essa sua bandeira de transformação influencia os projetos que você propõe, que você desenvolve lá na Pinacoteca. Ju, eu sempre parto de uma premissa que é: como eu posso ser relevante para um garoto de 13 anos de idade? Como que o museu pode ser relevante para um garoto de 13 anos de idade, que antes de ir ao museu já sabe as notícias que estão acontecendo na China, já viu um videogame que acabou de ser lançado. Enfim, o mundo muito conectado também permite que o museu também se conecte com essas pessoas. E a gente precisa fazer um esforço para isso. Então, quando eu digo que nos tornar relevantes, é nos tornarmos mais acessíveis para as pessoas. É fazer com que o museu não seja esse espaço hermético, fechado, um espaço do não, mas seja um espaço do sim, das possibilidades, onde as pessoas possam encontrar outras pessoas, onde elas possam se sentir à vontade. E, claro, que a maneira como a gente apresenta a nossa produção, as nossas exposições, tem tudo a ver com essa experiência do visitante, né? Há uns anos atrás, a gente trouxe o Watson, da IBM, para fazer um diálogo, para proporcionar um diálogo com o público, né? A ideia de ser o primeiro museu do mundo a usar a inteligência artificial para conectar público e obra, e esse museu ser um museu do século XIX, basicamente, em São Paulo, é de dar muito orgulho para todos nós, né? Então, assim, essas possibilidades, a própria possibilidade do nome, quer dizer, quando a gente resolve adotar o Pina como uma estratégia de comunicação sem perder o Pinacoteca de São Paulo, né? Aliás, essa é uma anedota que eu já posso até contar, quer dizer, a Luísa foi uma das primeiras que me deu uma bronca gigantesca, que onde já se viu a gente ter mudado o nome do museu. Eu disse para ela, não, na verdade, não, nós não mudamos o nome do museu. O museu continua sendo Pinacoteca de São Paulo, mas você tem o Pina para justamente aproximar as pessoas, desmistificar, criar uma relação mais próxima, sobretudo com os mais jovens, e tem dado muito certo, né? Então, são pequenas estratégias que a gente vem adotando dentro da comunicação para dar suporte à programação, né? Então, quando você fala da nova reconfiguração dos acervos, a Pinacoteca fará isso ano que vem, né? Então, depois de 7, 8 anos da coleção exposta da maneira como ela está, a partir do ano que vem, a gente fecha em março e reabre em junho, com o acervo todo refeito, reconfigurado, com outros diálogos, e aí entra de novo a inteligência artificial e as novas tecnologias para justamente apoiar esse visitante e dar mais dinamismo para essas exposições. Uau! Tem algum jornalista? Furo de reportagem, gente, fica a dica. E, bom, você já falou da bronca da Luísa. Eu queria saber como que as instituições, e a Pinacoteca, sobretudo, que é, né, uma instituição que se tornou, ao longo das gestões, desde do Emanuel, o Ivo, o Tadeu, aliás, Marcelo Araújo, o Tadeu, e agora com o Jochen, muito provavelmente a instituição mais relevante da cidade.
qual que é a relação do meio institucional com o meio comercial? Tem uma parceria, as galerias, se elas ajudam, como que elas ajudam, como que é a relação, por exemplo, da Pinacoteca com a Luiza Strina nesse sentido, né, que eu imagino tenha uma questão de se ajudar e de, enfim, trabalhar com um objetivo comum, assim, o que é, na verdade, o lado institucional da galeria, né, de trabalhar institucionalmente seus artistas e de fomentar as pesquisas desses artistas. Como que se dá essa parceria? Ju, é uma parceria realmente, né? A gente entende que são vários agentes, vários atores que formam o mundo das artes, né? E o mercado das artes depende de cada um deles, né? O museu é um deles, né? E essa relação com a galeria é super importante, mas ao mesmo tempo é super delicada, porque tem um limite até onde o mercado pode interferir nas decisões do museu, até onde o museu também pode interferir ou ditar uma tendência de mercado. Então, lá na Pina, a gente tem uma preocupação muito grande em como fazer com que essa relação seja boa e win-win para os dois, né? Sem passar esses boundaries, sem passar esses limites, né? Mas, na maioria das vezes, a gente consegue fazer isso com muita tranquilidade e nesse espírito mesmo de parceria, quer dizer, os artistas, o museu, a galeria, como a gente pode potencializar uma exposição, como a gente pode viabilizar essa exposição, depois que ela já está em cartaz, como a gente consegue fazer com que a comunicação seja potencializada, tanto via galeria quanto via museu, ações de relacionamento que a gente possa promover juntos para que mais pessoas tenham acesso àquela exposição. Então, essas relações são muito benéficas, tanto para o museu quanto para a galeria, quanto para o artista, né? E aí você consegue um pouco fechar esse ciclo, né, de parceiros, né? De envolver todos as funções, os papéis da cadeia produtiva. Paulo, eu queria saber quando foi que você é super jovem, né? Então a sua vivência da Galeria Luiza Strina, pela sua idade, ela é necessariamente mais recente. Então, queria saber se você se lembra assim da primeira exposição que você viu, ou enfim, qual foi a circunstância em que você conheceu a Luiza e também se você poderia citar, como o João também citou, né, alguma exposição que tenha sido assim muito marcante, não sei, um artista que você não conhecia, que você descobriu, né, na galeria pela primeira vez, uma obra que tenha te comovido, ou te enchido os olhos, ou te tirado do chão, enfim, você tem alguma lembrança assim nesse sentido? É a primeira vez que eu vim à galeria. Não sei se foi a primeira vez, mas a primeira vez que eu conversei com a Luiza é uma história até interessante, assim. Na época eu não soube lidar muito bem com isso. Hoje eu acho que eu entendo um pouco mais, mas tinha um daqueles leilões beneficentes, eu não lembro o que era. Não era bem um leilão, era uma venda de gravuras. Eu tinha 22 anos, mais ou menos, e eu vi um Caetano de Almeida que eu achei lindo. E era possível comprar. E eu vim, era nesse prédio ainda aqui. A Luiza acho que ficava por aqui, mais ou menos, né? Tinha uma coisa meio, uma salinha aqui, mais ou menos. E aí eu vim e falei, eu queria o Caetano de Almeida, dessa coleção, tal. Tudo bem, não sei o quê. E aí ela me chamou para sentar com ela e fez uma entrevista de emprego comigo. Sabe, praticamente, assim, quem é você, de onde você veio, por que você está aqui? O que você achou dessa obra? O que você faz da vida? Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo, né? Tipo, mas hoje eu entendo que assim era o interesse da Luiza realmente em saber quem era aquele jovem que estava vindo na galeria interessado em comprar uma obra, né? E na época eu achei meio, eu falei, nossa, mas hoje eu acho que é super legal assim esse olhar da Luiza assim para querer conhecer o outro, né? Para querer saber quem é e, enfim. Então essa foi minha primeira experiência com ela. E
E das exposições, quer dizer, Ju, eu acho que todos os artistas que a galeria representa, acho que uma das primeiras vezes que eu os vi foi na galeria. Então, assim, desde... Tá, o João falou da Fernanda Gomes, realmente, aquela exposição da Fernanda Gomes foi realmente muito especial. Marep eu vi na galeria a primeira vez. As pinturas do Cildo, eu não sabia que o Cildo fazia pintura, eu descobri na galeria. Enfim, teve várias passagens assim de exposições e de artistas que eu acabei conhecendo a partir da galeria mesmo. E muito legal isso. Na verdade, eu vou fazer um elogio para você, que a gente se conhece há tanto tempo e a gente se conheceu no início do século, vamos dizer assim, na década passada, no British Council, e ver a sua trajetória é muito interessante. E hoje te encontrar aqui é um grande prazer, né? Você, mais uma vez, está participando da minha história e da história da galeria. Na verdade, acho que é isso. Que legal, Carlinhos. A Carla, trabalhei com ela no British Council. Ela me deu um emprego lá, uma época que eu tinha acabado de chegar de Londres. E a gente fez um trabalho lindo lá, um Exato. evento e tal. Foi muito legal. E desde então a gente tem sempre se encontrado. E, enfim, obrigado. Muito legal. Obrigada a tá você. Junto.